Bom, galera, hoje eu venho documentar um pouco do que eu tenho visto sobre o Alan e como o time perde a fluidez quando é ele que está em campo, por diversos motivos. Mas acredito que o principal seja uma questão de confiança, porque em teoria ele sabe fazer o que ele precisa fazer, mas ele não faz. Então a gente começa por esse jogo contra o Inter e a gente vê que o Flamengo, a gente vê que o Flamengo faz uma saída de 3+1, né? Então são 3 jogadores aqui na base da jogada. E normalmente o Jorginho se apresentava flutuando aqui de cima para baixo, à frente dessa primeira linha de marcação, do Inter. O Alexandro, ele joga de lateral. Às vezes ele baixa um pouquinho para essa área do campo. Mas como a gente tem agora o Samulino, que é um jogador muito eficiente, muito contundente para a equipe adversária, e ele gosta muito de usar aquele corredor lateral. O Alexandre ele quase nunca encosta na linha lateral, porque essa faixa do campo, esse corredor de uma ponta a outra do campo, é do Samuel Lino. Então ele costuma ficar fazendo esse movimento vertical de vai lá na frente, forma uma linha de 6 praticamente, né, fazendo um 3-1-6 com o Jorginho e o Alan aqui no meio, porque o Jorginho e o Alan também alternam isso. Geralmente é o Jorginho aqui, mas em alguns outros momentos o Alan acaba tendo que ocupar esse espaço também. E é aí que as coisas se complicam. O Flamengo gira essa bola e a gente consegue perceber que o Jorginho está sempre procurando a jogada, procurando se apresentar, dar uma linha de passe, dar apoio para quem está com a bola ou para tentar fazer um terceiro homem, alguma coisa do tipo. Ele sempre está por perto, ele sempre se apresenta. Aqui a gente vê que quando o Flamengo ataca pelo lado direito, o Flamengo tenta um jogo mais apoiado, um jogo mais aproximado. A gente consegue ver que tem 5 jogadores desse lado direito, com o BH, que jogou meio que de 9, vindo aqui para tentar escorar, para tentar apoiar, e esses jogadores trocando muito de posição. Até o Royal também. E por vezes até o Jorginho. Mas principalmente, Plata BH e Luiz Araújo aqui desse lado do campo. A jogada desenvolve, o Flamengo continua com alguns jogadores aqui desse lado do campo, tentando essa aproximação. Mais uma vez, 5 jogadores nesse lado do campo, 5 contra 3, vantagem numérica, a gente consegue desenvolver o jogo. Consegue trocar passes e fluir, tentar achar essa profundidade aqui, que geralmente é o que o Felipe quer. E reparem, uma quantidade de vezes que eles trocam de posições, trocam de corredor. Então, o Plata tá aqui na ponta agora, no mesmo corredor do Royal. Luiz Araújo já tá se direcionando para um meio espaço, Bruno Henrique também. Cada um atacando a profundidade, para confundir realmente essa marcação do Inter. Agora a gente tem o Jorginho vindo para fazer essa saída em 3, para jogar ali na base da jogada. Então, a gente tem o Alan no lugar do Jorginho. A partir desse momento aqui já dá para ver que é um comportamento muito diferente. Já está aqui perto de um jogador do Inter, o Lino vai levar essa bola, vai se abrir um espaço aqui no meio e ele não se apresenta em nenhum momento, ele não toma a frente, ele realmente só anda e é isso. E isso gera algumas complicações, porque o jogo passa a ser menos fluido. É verdade que, se pelo lado direito o Flamengo tenta uma aproximação a mais, tenta juntar jogadores a mais daquele lado, pelo lado esquerdo essa aproximação é menor, porque tem o Lino por ali. É um jogador que tem 1 versus 1 muito forte, às vezes 1 versus 2, e em alguns momentos ele consegue enfrentar um bloco de marcação do Inter e ainda se sair bem, como foi na jogada do primeiro gol que a gente já vai ver. Então o Alan não se apresenta, ele continua atrás do jogador do Inter, em nenhum momento ele puxa, ele se apresenta para tentar fluir esse jogo. Se abre mais um espaço aqui no meio-campo do Inter. Ele poderia se apresentar, poderia tornar essa jogada mais fluida. A gente vê aqui que a gente está numa desvantagem numérica, né? São 4 jogadores do Inter e 3 do Flamengo. E ele chegando. Só que ele chega numa lentidão tão grande, uma falta de convicção, uma falta de confiança. A bola chega nele, ele dá aquele passe meio sem pensar, meio desleixado. Aqui a gente vai ver que falta até um certo entendimento, ou não sei se é confiança. Eu queria muito que desse certo, mas a gente vê que é muito complicado a dificuldade que ele tem de fazer o que é preciso fazer. Aqui, primeiro, ele já toma uma chamada do Jorginho, chamando ele para fazer esse 3+2, essa saída em 3+2 aqui. O Léo Pereira e o Léo Ortiz avisam ele, ó, cara, vai lá pro lado do Jorginho. O Alexandre já tá aqui. O Alan já deveria estar por aqui. Entendeu? Avisam ele de novo, ele não vai. A bola vem no Léo Pereira. Eles avisam novamente, Alan, por favor, cara, ajuda, vai pro lugar que você precisa ir. E só a partir daí, depois de 3, 4 avisos, de 3 jogadores do Flamengo pedindo, ele se desloca ali, meio... Enfim. Aqui a gente já lembra de outro jogador, que é o Eric Pulgar, fazendo essa dupla com o Jorginho no jogo contra o Chelsea. A gente vê a diferença de jogador que se apresenta para jogar e um jogador que não se apresenta. O Pulgar, mesmo sendo um jogador maior, menos móvel, digamos assim, ele se apresenta para jogar, ó, passes para frente, dá esse passe para frente, esse passe vertical, já corre para o espaço nas costas do jogador que estava na marcação dele e faz a jogada fluir, cara. Recebe a bola, dá mais um passe, continua, a jogada flui, ele ataca a área ainda. Então a gente vê que é diferente, sabe? Já que a gente vê o que eu falei sobre o Lino, se de um lado o Flamengo agrupa jogadores para fazer esse jogo apoiado, para fazer esse jogo
aproximado, do outro lado essa preocupação é menor, né? Porque eles sabem que o Lino consegue se virar com mais jogadores, né? O Lino consegue se virar e se sente bem, mesmo pressionado, né? A gente vê aqui que é uma inferioridade numérica, 5 jogadores contra ele e o Bruno, que está aqui no meio desse bloco, e mesmo assim ele não tem problema nenhum com isso. Ele parte, você vê que ele não se sente pressionado, tem 3 jogadores muito perto dele, e ele está ali pensando o que ele vai fazer de forma tranquila, desenvolve, passa por 1, por 2, jogada finalizada, gera muito escanteio, gera muita jogada, esse escanteio inclusive foi o escanteio do gol. Então, a gente vê que é um jogador muito incisivo. E o que acontece? E aí, o time adversário, quando se tem um jogador como o Samuel Lino, fica numa sinuca de bico. Por quê? Porque o Flamengo agrupa jogadores do lado direito para atrair também jogadores do Inter para marcar esse lado direito. E quando essa bola gira rápido do lado direito para o lado esquerdo, tem menos jogadores do Inter desse lado. Então, são menos jogadores para o Samuel Lino ir para o combate e tentar fazer o que ele faz de melhor, que é atacar, que é ser incisivo, que é ir para o 1 contra 1. Só que, quando essa jogada também começa do lado esquerdo, que é o lado ali do Lino, e agrupam jogadores do Inter ali também para tentar conter ele, o outro lado também fica um pouco mais vazio. Vamos supor que o Lino consegue ali tentar dar um drible, cruzar essa bola na área. Cara, quando ele cruzar essa bola na área, vai ter uma igualdade numérica dentro da área, que é o Plata contra o Juninho e o Bernabé contra o Luiz Araújo. É só coisa positiva que o Samuel Lino traz para esse time do Flamengo. Já que nessa jogada a gente vai ver a diferença de fluidez que o Alan consegue proporcionar para a equipe e que o Jorginho consegue proporcionar. Então aqui a gente vê que o Flamengo faz esse ataque num 3-2-5, porque por muitas vezes o Alexandro volta um pouquinho, fica na mesma altura que esse meio-campista aqui, que ou é o Alan ou é o Jorginho. Mas geralmente, quando essa bola se desloca pro lado esquerdo, o Alexandro vai para essa última linha aqui para abrir espaço para essa bola chegar no Lino, lá no corredor lateral, e aí sim formar esse 3-1-6, praticamente, que o Flamengo fez muito contra o Inter. A bola gira, a gente vê mais uma vez Flamengo em inferioridade numérica aqui, onde o ideal é a gente agrupar jogadores, buscar o jogo aproximado. O Alan, mais uma vez, não ataca o espaço que ele deveria atacar. Olha quanto tempo, olha como ele tá aqui, e olha o espaço que tá, e o esforço que esses jogadores estão fazendo para manter a posse da bola e tentar atacar, mesmo em inferioridade numérica aqui, entendeu? Num 3 versus 4, né? E o Alan não aparece. A bola gira, volta para cá. Ó, mais uma vez. Agora estão até numa igualdade numérica, porque teve esse balanço defensivo. O Flamengo conseguiu pegar uma igualdade numérica aqui. O Alan poderia já preencher esse lado aqui, ou tentar aproximar, tentar apoiar essa jogada, mas ele não faz. É muita dificuldade, claro. E aí chega o Jorginho. E aí é agora que a gente vai ver a diferença. A diferença de um jogador que se apresenta e um jogador que se esconde. Então o Jorginho já chega pedindo para acalmar, dá o toque, flui, toca, passa, sempre se apresentando, sempre causando dificuldade para a equipe adversária. Já vem novamente, já girou o campo também, já atravessou o campo, na verdade, né? Essa quebra de pescoço para olhar se tem alguém vindo na cola dele, sempre se apresentando a todo momento, ó. Faz o jogo fluir, entra na área, pisa na área, faz o jogo fluir. Escanteio pro Flamengo. Aqui mais uma vez o Alan na base da jogada, o Jorginho vem se apresentando, ó. Já se apresentou uma vez, Lino com a bola, se apresenta de novo, faz o jogo fluir, cruzamento. O Flamengo consegue finalizar mais jogadas quando é o Jorginho que tá ali no meio, ou um outro volante, De La Cruz, um Pulgar, do que quando tá o Alan. E aqui já é o início do segundo tempo, quando a gente vê que as coisas dão uma dificultada, né? O Inter avança seu bloco de marcação, preenche o campo ofensivo, começa a dar um pouco mais de dificuldade nessa saída de bola do Flamengo, e faz o que muitos times têm feito, têm procurado fazer contra o Flamengo, que é tirar o jogo dos dois meio-campistas, dos dois que estiverem atuando no jogo. Então você vê que o número 14 aqui, o Rodrigues, aqui ele já tá, o foco dele é não deixar esse passe chegar nem no Jorginho, nem no Alan. Então ele vem com uma intensidade muito grande. O Flamengo tenta sair, quase sempre para procurar. Ele olha, quebra o pescoço para ver onde é que o Alan tá. Já sabe que essa bola não vai chegar no Jorginho provavelmente. Corta o passe do Léo Ortiz pro Alan. O Flamengo é obrigado a fazer essa ligação direta. Aqui a gente vê que, tendo Jorginho e Alan no meio campo, quando o time adversário passa a preencher esse meio campo e tentar brigar por mais bolas ali, tentar fazer o jogo acontecer nesse centro do campo, a gente começa a perder. Porque o Alan não é um dos jogadores dos mais físicos, né? Não tem essa capacidade. E o Jorginho até menos que ele. O Jorginho não é esse jogador físico, esse jogador combatente, assim, sabe? Ele é um jogador inteligente demais, mas não é um jogador físico. E a gente passa a começar a perder esses duelos aqui. Aí o Alan ainda... enfim. O Inter começa a conseguir finalizar jogadas. Então, o que eu posso tirar desse jogo contra o Inter é a dificuldade que o Alan gera nessa fase ofensiva. Ele não se apresentando, ele não dando linha de passe, não dando o apoio necessário para quem tá com a bola, para quem não tá. Ele precisa preencher alguns espaços
que ele não preenche. E a questão é o porquê. Por que eu não sei. Por que eu não sei. Eu acredito que seja falta de confiança. Eu nunca achei que o Alan fosse... Assim, eu acho que o Alan mostrou pouco para ser considerado um jogador para participar desse elenco. Ele já tá tendo uma sequência há um tempo. Claro que ele teve momentos de dificuldade com lesões, mas eu já não consigo mais passar pano para ele, porque causa dificuldade, cara. A gente tá em um momento muito importante da temporada pra gente ter dificuldade dessa forma, sabe? Não dá, é muito complicado. E galera, se eu puder dar um recado também, meu Deus, vamos curtir um pouco, apesar de a gente viu que não é um jogo fácil, é um jogo muito difícil. Cara, nem em 2019 a gente teve essa facilidade, foram jogos difíceis contra o Inter, jogo difícil na final. Então, gente, vamos curtir um pouco, cara. Eu tô vendo, a galera não tá conseguindo curtir, é uma galera que tá muito mimada, mas é que não consegue mais curtir as vitórias. É uma oitava de final da Libertadores em casa, a gente ganhou de 1-0. Poderia ser mais? Poderia. Queria que fosse mais? Queria. O que não dá é ficar pirando, cara. Porque o que parece é isso. Do outro lado do campo tem uma equipe que tá ali tentando vencer também. E vai fazer de tudo para isso. Tem pessoas lá, seres humanos, que estão batalhando todo dia para tentar vencer, para tentar acabar com as vitórias do time do Flamengo, que é o time a ser batido, a gente sabe. Quase sempre é. Então, assim, mas o Flamengo só joga o primeiro tempo. Cara, é uma... Sei lá, as pessoas começam a tirar conclusões e um fala e o outro acredita. Tu vê, já é uma galera toda com a mesma opinião, sem embasamento nenhum, sabe? Se o Flamengo massacrou o Inter no primeiro tempo, é óbvio que o Inter vai querer fazer alguma coisa diferente e vai voltar diferente para tentar mudar esse cenário no segundo tempo. E por alguns minutos, por bons 20 minutos por aí, eles conseguiram isso. E tudo bem, porque é o futebol. E nenhuma equipe do mundo, não tem Barcelona, não tem Bayern, não tem... Irmão, eles não vão dominar os 90 minutos de todos os jogos da temporada. Não tem como, isso não existe. Então esse era o recado e